vocês conhecem, é o nosso caçula. Então, o tema que eu trouxe para hoje à noite, que Deus colocou no meu coração, deixa eu colocar meu óculos. Deus amplia a nossa visão espiritual quando nos encontramos com Ele. E o texto está em Atos 9, nós vamos ler do 1 ao 19. Achar? Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram no caminho, assim homens como mulheres, os levassem preso para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-o para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Ora havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impôs-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, muito tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, pôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperasse a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram os olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco. Saulo era... Meu óculos é só para perto. Saulo era alguém zeloso, religioso, mas cego espiritualmente, né? Um homem duro de coração, e ele acreditava que ele estava fazendo o que era certo. Ele acreditava que era justo o que ele fazia. Então, ele perseguia a igreja, ele aprisionava, ele torturava, né? Ele era rígido em suas crenças, ele acreditava estar cumprindo a vontade de Deus, ele era versado na lei, né? Eu estou falando para vocês as características dele, né? Saulo era temido pelas maldades dele, porque ele perseguia a igreja do Senhor, né? Então, muitas vezes, minhas irmãs, eu vou falar de mim, né? A Juliana antes de Cristo,
eu achava que eu estava fazendo as coisas certas, né? Mas eu era autoritária, eu era brigona, eu queria resolver tudo num grito. Eu não conhecia Jesus, mas para vocês terem um pouquinho de ideia de como era a Juliana, mas vocês não ficam bravas comigo, porque aqui fala hoje aqui com vocês, Cristo mudou e transformou. Eu chegava em casa depois do trabalho e os meus meninos ficavam brincando com um brinquedo que vinha no salgadinho, e daí tinha uma pista que girava assim, e aquele brinquedinho girava. Quem tem as 50 mais aqui vão saber como é que é o brinquedo, porque não vem mais no salgadinho. E eu chegava e eles estavam ali brincando, e eu chegava e quebrava, chutava aquele prato, porque eles não tinham a pista, então eles brincavam no prato na cozinha. E eu chegava, chutava e ia para a parede lá e quebrava tudo, ficava tudo em caquinho, depois eles tinham que limpar aquilo. E também do tipo assim, pedia para ir buscar um bife no mercado, e daí o bife vinha um lado bonito e o outro feio. E eu ficava muito brava com ele. E eu disse, mas como que tu deixou de vender um bife desse? E daí eu disse, vai trocar. E mandava ele trocar. E daí quando chegava lá, não, se fosse só mandar ele trocar, não. Eu pegava e ia junto com ele de arrasto. E chegava lá com a fogueira e dizia, tu tem coragem de vender para uma criança um bife desse? Assim era ele. assim eu era, entendeu? E achava que estava certa, né? Eu achava que estava certa. E na escola, o meu mais velho, ele, os outros dois, né? O do meio e Davi eram os queridão, assim, sabe? Na escola nunca precisei ir. Davi, acho que eu fui uma vez só na escola e me chamaram. Mas o outro tinha TDAH, né? Tem TDAH. Então ele era meio agitadinho assim, na escola, né? Então eu era chamada algumas vezes lá. Então, mas chegou um tempo que as professoras não queriam mais me receber, porque elas viam que eu ficava do lado dele, né? Eu achava que elas não estavam preparadas para receber a criança daquele jeito, elas precisavam ter uma preparação. Né? Então chegou um tempo que elas diziam assim, não, vamos. Ele, então vou pedir para minha mãe vir aqui falar assim, não, vamos resolver entre nós, chama a Juliana, sabe? Deixa que a gente consegue resolver. E era assim. E as pessoas que me conhecem a Juliana antes de Jesus sabem a grande obra que o Senhor fez na minha vida. A grande obra. Então, às vezes, como Paulo, a gente acha que está fazendo a coisa certa, né? Que é justo a gente fazer aquilo ali. É o meu jeito e todo mundo tem que aceitar, né? Deixa eu ver aqui. Então, a nossa realidade é semelhante a de Paulo. Será que temos vivido em um sistema religioso ou em um relacionamento vivo com Cristo? Né? Eu tive que desconstruir muitas coisas na minha vida, muitas coisas que eu achava que estava certo. Ali em João 8:3, quando a mulher é pega em adultério, né, a lei ordenava que ela deveria ser apedrejada. Era certo, né? A lei ordenava e a lei amparava, mas Jesus vem com algo novo. Jesus, pela graça, ele diz, né? Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, né? E assim também, a gente, muitas vezes a gente acha que está certa, né? E o encontro, né? Ali quando o Saulo veio e ele teve um encontro com Cristo. E quando a gente tem esse encontro, tudo é transformado. E Deus vai nos revelando para nós mesmos e vai nos mostrando o
que precisa ser transformado, né? E quando a gente se permite a ser mudada, a ser moldada ao caráter de Cristo, quando a gente permite que o Espírito Santo faça essa mudança em nós, as coisas vão acontecendo de glória em glória. Então, uma luz, né, cercou Saulo. Jesus interrompe o caminho dele, né? A pergunta de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? A pergunta revela que perseguir a igreja do Senhor é o mesmo que perseguir Jesus, né? Eu não cuidava dos meus filhos do jeito que Jesus queria que eu cuidasse. Eu não cuidava da minha casa do jeito que Jesus queria que eu cuidasse. Era igual não estar fazendo para Cristo. Hoje eu faço pensando que eu estou agradando ao meu Deus, entendeu? Hoje eu faço entendendo que agrada, né? E Ele vai nos ensinando na medida certa a amar, a fazer, né? Quando eu estava estudando esse tema pela primeira vez, eu achava que eu não era uma perseguidora da igreja. E daí o Senhor me trouxe como um filme, me mostrou tudo, sabe? Não, mas eu até era simpatizante. Era simpatizante, mas o Senhor veio me trazendo como um filme, assim, ó, me mostrando cenas e cenas que, como a Juliana antes de Cristo era, o que ela fazia, quais eram as atitudes dela, né? E daí eu fui, eu não quero mais ser assim, sabe? Me muda, me transforma, faz eu aquela que te agrada, sabe? Faz de mim aquela que te agrada. E o Senhor foi trabalhando, o Senhor foi mudando. E quando a luz de Cristo alcançou Saulo, ele cai por terra. A postura física revela a redenção espiritual, a rendição espiritual. Qual tem sido a nossa resposta ao chamado de Jesus? Resistência ou rendição? Né? Daí, sobre a transformação dele. Saulo fica cego por 3 dias, símbolo de quebra de orgulho e de dependência total. Ananias ora e algo como escama cai dos olhos dele. Agora ele consegue ver espiritualmente. Ananias não queria ir, né? Mas ele pegou e disse para Jesus: tu tem certeza? Né? Porque ele é um perseguidor da igreja. Ele vem com autorização para prender os cristãos, né? Tu queres mesmo que eu faça isso, Senhor? E o Senhor revela-lhe o propósito, né? Ele diz: sim, ele é um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios. Então, diante de perseguidor, agora é um instrumento de Deus, né? Você pode ser assim como eu, ter um passado de perseguidora, né? Mas com Cristo, a gente se torna o portador da glória de Deus. Né? Então, eu acredito que aqui vocês já tiveram esse encontro transformador com Cristo. Mas, irmãs, todo dia a gente tem que se encontrar. Todo dia a gente tem que ter esse encontro com Cristo e buscar a direção dele. Amado Espírito Santo, o que tu quer para hoje? Sabe? Me faz melhor do que eu fui ontem, né? Me faz melhor. E buscar isso todo dia, né? Eu digo todo dia. Ontem foi muito engraçado um negócio que aconteceu. Ontem eu estava no período de consagração, né? Eu estava em jejum. E daí, o dia todo, eu tinha momentos que eu e o Davi parava, a gente ia no solzinho, ele tocava um louvor, a gente ia lá, a gente orava junto, sabe? E daí chegou no finalzinho da tarde, meu marido chegou, tipo 6 horas assim, depois que ele chega do trabalho, e nós estamos fazendo umas reformas lá em casa, né? E daí o
o Davi tá lixando assim o chão, lixando com lixadeira, tira muito pó, assim, por cima de tudo, né? E daí ele chegou e ele tinha razão, sabe? Porque ele chegou e disse: vocês não protegeram aqueles móveis da a toalha que eu botei ontem estava branquinha e tá cheio de pó. E eu disse assim pra ele chegou nervosinho, né? E eu disse pra ele: amor, eu não quero brigar agora, espera eu entregar o jejum, depois a gente briga. Ele não, mas eu quero brigar agora, porque tu tá de jejum. E daí eu e ele nós caímos na risada. O Espírito Santo me mostrou, né? E daí eu e ele nós rimos, se abraçamos, tentar. Era pra dizer: não, tu tem razão mesmo, eu tive, mas não me liguei que eu tinha que proteger o negócio aí, né? Então nós tivemos esse encontro, né? E eu tive esse encontro. E antes, a mulher que perseguia, a mulher autoritária, a mulher manipuladora, hoje busca ser canal de bênção na vida de outras pessoas, né? Hoje busca agir de forma que vai trazer mais pessoas para Cristo, apresentar, né? Porque não adianta a gente pregar uma coisa que a gente não vive, né? Então, eu quero concluir, né, com Gálatas 2:20, que diz assim: o mesmo Saulo que respirava ameaças agora escreve: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Minhas irmãs, se vocês ainda estão no lugar de perseguidora, hoje Cristo chama nós para sair deste lugar e para ser aquela que vai deixar Cristo brilhar nas nossas vidas, assim, ser canal de bênção na vida de outras mulheres. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Ela disse que ela não sabia fazer isso, eu nunca fiz isso. Mas ela é um testemunho vivo. Muitas vezes a gente está ali no PG de casais e ela compartilha coisas, o marido dela está do lado, então é verdade, né? Sabe quando não tem, né? Deus operou, sabe quando está dando testemunho que a família junto? Minha família não. Eu fico muito feliz e verdadeiramente, né? Esse poder transformador. Né? Quando ela veio para Jesus, ela, né, o casamento dela tinha terminado, né? Eu fui para Jesus, para a restauração do meu casamento, para a restauração, porque claro que um casamento não acaba por causa de uma parte, mas eu acho que eu tive assim uns 80% de culpa nisso, entendeu? Porque eu era uma mulher assim vazia, sabe? E não entendia o porquê, sabe? Eu não entendi. Hoje eu entendo o porquê, porque eu não tinha Cristo na minha vida. Hoje eu entendo, mas eu não sabia. E as pessoas diziam assim pra mim: ai, é doida porque tem um excelente casamento, porque o marido dela é uma bênção. O meu marido, sabe aquela pessoa assim, que só faltava Jesus na vida? Sabe? Um bom pai, um bom marido, um bom filho, um bom em tudo. E ela é doida porque vai botar fora um casamento assim? Sabe? Mas faltava Cristo na minha vida. E Ele me alcançou. E Ele mudou a história da minha vida. E quando a pastora me convidou para mim, eu fiquei surpresa mesmo, sabe? Eu até disse: né? Eu disse assim. E ela, o Espírito Santo me falou: porque eu estou vivendo um novo tempo. Hoje, estar aqui, né? Eu estou vivendo algo novo de Deus. Eu fiquei 18 anos na outra igreja, né? 18 anos. E quando eu vim para cá, eu achei lá pelo ano que vem
eu vou começar a fazer alguma coisa. Eu nem fiz a inscrição ali que a Josi bota ali para, se tu quiser servir na casa, né? Não, lá pelo ano que vem. E quando eu cheguei aqui, e o Davi foi abraçado com aquele amor, e o pastor Manuel convidou ele para estar trabalhando junto com ele. Eu disse, meu Deus, que rápido, sabe? Eu pensei assim, que rápido. E o Davi era muito amado lá naquela igreja. Os pastores cuidavam dele, amavam ele como um filho, assim, sabe? E quando chegou aqui, Deus preparou o mesmo amor, sabe? O mesmo amor, acolheram ele. E eu sou muito grata por ter pastores sensíveis à voz do Espírito Santo. Pastores sensíveis que obedecem, o que Deus está falando. Amém. Vamos colocar de pé, meninas. E mais do que, né, ler coisas sobre outras pessoas, contar a história de outras pessoas, é poder contar a nossa história. A nossa história. O nosso milagre, a nossa mudança, né? E eu creio que muitos que estão aqui estão vivendo isso. E aquelas que ainda não estão, busquem isso, porque o Senhor está construindo algo novo. Ele não vai largar a caixote assim, né? Pronto. Ele está construindo algo novo. E a gente insatisfeita e não é o bastante, quer mais e não dá conta, e aquela coisa toda, né? Que é só Ele para querer nós. Mas Ele está fazendo coisas grandes em nossas vidas, na nossa casa, no meio da nossa família. Pode passar. Lembrei agora. Dias atrás eu estava aqui no culto e o mês estava meio difícil, né? As coisas estavam meio complicadas. Ai, meu Deus, eu tinha um certo valor. E Deus dizia para mim assim, dá todo aquele que tu tem. Eu não quero a metade, eu não quero uma parte, eu quero todo aquele dinheiro que tu tem. E Senhor, eu tenho um monte de conta para pagar. E o que eu vou fazer? Mas eu vou pegar e vou dar esse dinheiro, Senhor, porque tudo que eu tenho é teu. Se eu tenho esse dinheiro é porque tu me deu. Peguei e dei todo aquele dinheiro. Não contei para ninguém. Até ontem eu estava comentando com a pastora. E não comentei com ninguém. E esqueci. A partir dali eu comecei a trabalhar, não sei de onde começou a aparecer tanta gente, né? Deus começou a mudar tanta gente. Eu quero dizer para vocês que não foi algo assim que eu dei em troca ou pedi em troca, mas eu fiz de verdade. E é o que Ele quer. O que nós temos é dele de verdade e sem troca. E se você tiver fazer de verdade, com aquela entrega de verdade, é o que Ele realiza, né? A obra neste momento, nessa hora. Não porque a gente faz braganha com Ele, porque Deus não é um Deus de troca, mas Ele é um Deus que faz as coisas no impossível. Eu não podia deixar. Eu cheguei ali, começou aquela coisa ali, né? É o testemunho quentinho agora, né? Sabe? Saindo fumaça do pão novo. E o Senhor falou no coração dela, e não foi alguém que disse para ela. Não foi o pastor, não foi um líder, não foi a igreja. Em um culto, talvez, onde tu nem ouviu Deus, o Espírito Santo falou com ela assim, ó, dá tudo que tu tem. E era R$185. E o Senhor dizia, não é 180, não é 50, não é 70, e nem é 5, é 185 que tu vai dar. Ela precisava de dinheiro para completar as coisas dela, e vou acrescentar. Coisa de louco, é só coisa de louco mesmo, né? Ela fez. E não é do nada, né? Porque um ato de fé dirigido pelo Senhor
no tanto que a gente confia nele. Ela é autônoma, ela depende de pessoas, né? Aparecer, clientes, querer. E depois disso, Deus cuidou dela, tipo assim, ela foi se dar por conta do milagre, né, Marlene? Agora, depois eu fui conversando com as filhas, olha tua filha. Ela testificando para as filhas, assim, mas olha, é verdade que ele fez. E aquilo que ele fez, vocês creem nisso? Eu ainda creio no Senhor assim. Eu creio num Deus que fala com a gente, que pede algo da gente e age na vida da gente, né? Então, nós vamos chegar aqui, dar uma redadinha aqui. Pode passar, Simone. Não ia, mas ele mandou, eu vou tirar. Boa noite, irmãs. Eu estava sentada ali ouvindo os testemunhos e a gente fica pensando que a gente não tem nada para agradecer nem para testemunhar, né? Mas eu tenho um testemunho da minha filha que ela fez uma cirurgia bariátrica e no dia assim da cirurgia, né, mandei para a Doris, né, disse que ia estar orando e eu disse para ela que eu ia fazer um jejum junto com ela, porque ela estava em jejum já há 2 dias para fazer a cirurgia, né? E ela foi linda assim que ela resiste muito a Deus, ela resiste muito a se entregar para Deus. E ela está vivendo um tempo assim na vida dela que Deus está trabalhando nela, no marido, na minha vida, na vida de todo mundo. Mas assim, Deus tem cuidado muito, muito, muito da minha família e dela. Ela fez uma cirurgia bariátrica, ela tirou a vesícula e ela não teve nenhuma ânsia de vômito, ela não teve nenhuma reação. Ela tá assim, ela tá muito bem, graças a Deus. Eu sei que é oração, eu sei que é Deus cuidando. Ela tá assim, pensa que ela nem parece que fez cirurgia de tão bem que ela ficou assim. O próprio médico disse pra ela que ela podia ter vários efeitos colaterais, né? E graças a Deus, assim, aí ela fica dizendo, meus irmãos que ligam pra ela e coisa, é porque a minha mãe orou. E a minha pastora também quero agradecer, que eu sei que a igreja é muito importante na vida da gente. A minha vida é movida por Deus. E eu só estou de pé, a minha família está de pé, porque eu sei que tem os pastores orando por nós e as irmãs orando. E assim, Deus tem cuidado. Às vezes a gente fica pensando, não é um baita do milagre, né? Mas o milagre, que eu domingo ainda estava sentado olhando o meu marido com as filhas, né, que era dia dos pais, e elas conversando e contando o que ele faz com ela, para elas, assim, o pai que ele é para elas, né? E aí a gente fica pensando, não é o marido que eu quero, que eu desejei, mas Deus mostra pra gente algumas coisas que a gente não vê. E a irmã disse ali, né, quando a gente consegue ver que é Deus fazendo por nós, né? Coisas assim que Deus tem trabalhado, que Deus tem feito e que Ele tem, a gente não, às vezes está cego, a gente não vê, é pouquinho, é um pequenininho assim, ó. O milagre de Deus não precisa ser grande, né? São coisinhas assim, ó, que tu vê dentro de casa, que às vezes a gente passa desapercebido e é só Deus que mantém a gente. Então eu quero dizer para a igreja, para as irmãs, que Deus tem sustentado, né? Mesmo não fazendo o milagre que a gente acha que é, né? Que tem que ser, mas é do jeito dele, da maneira dele e trabalhando na gente, né? Trabalhando primeiro na gente e depois nos outros que tem que trabalhar, né? Mas muitas vezes a gente não se dá por conta que é a gente que tem que mudar primeiro, né? Então eu quero agradecer a igreja, quero agradecer a Deus e dizer que Deus é muito bom mesmo. Agradecer aos pastores, as irmãs, a irmã, né, que oraram e estão sempre orando por a gente se manter de pé, né? Nós estamos nesse mês de agosto, todo esse mês de agosto é o mês de posição, é o mês onde o Senhor tem nos chamado a usar a nossa pequena fé. Não a grande fé, mas a pequena fé para gerar milagres na nossa vida, na nossa família, né? E o nosso exemplo move outros exemplos, né?
Eu acho isso muito importante. E nós estávamos no momento de encerramento de um curso e eu fiquei no grupo, porque quem não fez Fundamento da Fé, a gente assiste, depois fica num grupo menor ali debatendo. E num dos grupos eu fiquei com o esposo da Ju, né? E de repente ele estava ali, a gente falando das experiências com Deus, aquilo que Deus faz, e aí ele veio e testificou algo, né? Que havia acontecido assim agora, assim, tipo, aquelas coisas de hoje, né? De poucos dias. E aí, né? Ele dizendo, né? Que ele precisava achar alguma coisa na empresa e ele pensou no coração assim, ele via tantas vezes a mulher dele, a Ju, orando para achar as coisas em casa e ela achava. Quando ele disse aquilo, ele, né, para mim, eu disse, meu Deus, deixa eu contar para ela. E aí ele pensou assim, eu vou orar também. E aí ele fez a oração e não achou, gente. E ele voltou para casa, né, Ju? Encantado com o negócio que funcionou. Né? E aí ela descobriu o milagre quando eles estavam orando juntos e ele estava só agradecendo. Quando terminaram de orar, ela perguntou, e aí, o que aconteceu? Né? Conta pra mim. E ele contando a experiência. Isso é mover de Deus. Isso é Deus movendo no nosso lar, na nossa família, na nossa casa. Então esse é o grande do Senhor. E nós estamos buscando, o Senhor dizia, o que é o jejum? E eu ainda falava domingo, o jejum, ele é para intensificar a nossa fé. E eu até não entendia muito bem, porque há castas que só com jejum e oração vão embora, né? Mas tem coisas que são, tu orando, somente orando, é realizado. Outros, tu precisa algo mais. E o jejum é aquilo que tu faz buscando do Senhor estar mais perto dele. E eu vou fazer uma pergunta para quem está aqui. Porque no dia que tu jejua, que tu te consagra, tu não tem mais liberdade com ele para assim, apresentar a causa. Ou tu ali durante toda a manhã, todo dia ali dizendo, eu não vou comer para dizer que a tua presença é melhor, que a tua presença é tudo na minha vida. Eu não vou escutar isso, eu não vou fazer aquilo, eu não vou, porque esse dia é Deus, Jesus. Meu Deus, tu vai parecer te limpando, sabe? Aí quando chega lá para entregar o jejum, tu já até acha que está lavada. E aí agora, né, Jesus, que nós podemos, agora eu posso ter, Senhor, é com jejum. Né? Não com palavras, com atitude. Eu quero te apresentar essa situação. Parece assim que o jejum dá, né, uma ajudada. Não é assim, gente. Para oração. Jejum sem oração não funciona. Porque ele vem para intensificar a oração. Para a gente nos achegar de uma maneira mais, né, melhor assim na presença do Senhor. Então aquelas que não estão fazendo, é um jejum por semana. E buscando o quê? Proteção, revestimento e autoridade espiritual. E eu pensei assim, para que isso, né? Hoje ainda eu dizia, depois que as gurias cantaram ali, Senhor, eu me escondo no teu sangue e com a autoridade do teu nome eu me posiciono. Eu me escondo, o sangue dele encobre e a autoridade gera. Então nessa noite eu gostaria muito de nós fazermos uma oração. Eu quero que tu dê as mãos aí para aquela que está na ponta, dá para trás também, para a gente fazer eu acho as três vai ali que vai dar para juntar assim. E aí, vai para trás ali, mãezinha, ó, ali. Encaixa ali. Isso. Quantos creem que o Senhor se move? Quantas creem que o Senhor se move? Amém. Ó, a Silvana está pedindo, vem, Silvana. Vem que nós estamos aí. Tu vê que as mulheres estão. Deus mandou falar. Tu já me conhece, minha história. Houve umas mudanças, mas isso é para depois. É que sim, eu comecei a fazer o jejum. Ontem eu fiz meu jejum. E eu tinha ligado, conversado com a Dós, né? Murmurando, lamentando. E a Dós me deu domingo ela só faltou dizer, Silvana, eu fiz essa pregação para ti. Ó, venha. E assim, ontem eu estava jejum, eu levantei e com aquele louvor, né? Tu és digno de tudo, aí botei o louvor.
botei o louvor, eu sentei no sofá, comecei a orar, tinha saído, e eu me derramei em lágrimas, eu vi tudo que a Doris tinha me falado. Olha, Deus fez tanta coisa nessa tua casa, na tua família, nos últimos 2 anos, tanta coisa, tu está te queixando, e uma coisa que vai acontecer, mas tu tem que ter paciência, porque é um novo para ele, é um novo na vida dele. E assim, aí ele chegou e disse assim para mim, eu contei com a Samanta, no dia que eu fui levar a nossa doação para a menina lá que precisava, né, estava chovendo, estava frio, eu botei o tênis, saí, voltei, toda curada e tal, ele chegou e disse assim para mim, eu não sei de onde que tu tira energia para fazer essas coisas. Chorou, gente, chorou. Tu não tem preguiça, tu sai na chuva, tu sai no vento, tu nem conhece a pessoa. Eu disse, mas se Deus me mandou. E aí eu pensei assim, mas para os outros eu saio, me molho, vento a chuva, o temporal, e dentro da minha casa, que a Doris está me dizendo assim, não olha para isso, olha para Jesus, olha para Jesus, olha para Jesus, que isso aí vai resolver. Eu sei que vai, mas como ela disse, eu queria do meu jeito, eu queria no meu braço, e não é. Eu me quebrantei ontem, eu chorei, eu cantei, eu veio hoje de novo, ele saiu, eu botei louvor, fui fazer minhas coisas, né, fazer almoço. Ele chegou meio estressado, que é uma situação estressante que a gente enfrenta todo mês, e eu disse, não, eu falei para mim assim, hoje, vou ficar com a minha boca fechada, eu quero ser mimosa, estou fazendo curso de mimosa, né, eu não vou falar, Senhor, eu não vou falar. Daí assim, falei brincando, depois quando a gente voltou no mercado, vou te dar essa sacola nos teus óculos, aí vai cair no chão, vai quebrar esse óculos, mas a gente estava brincando, né, mas assim, gente, realmente, e eu conversando com a Doris, não sei se é esse jeito aí, do WhatsApp, ela disse, é desse jeito, é desse jeito, precisa desse jeito. E eu digo que é desse jeito, Jesus mudou muito a minha vida, minha casa, minha família, e muita coisa eu vou ter para testemunhar mais para frente, mas hoje eu não podia deixar de dizer assim, ó, como eu não desisti, como eu me quebrantei no culto, no domingo ali, assim, chegou a doer o meu peito de tanto que eu chorei. Doía meu corpo quando eu cheguei em casa, eu estava toda dolorida de tanto que eu chorei, que eu me quebrantei, que eu me entreguei, que eu orei em línguas, assim, eu nunca tinha orado na minha vida. Então eu quero agradecer a igreja, as orações, as irmãs, e a gente é tudo aqui, irmãs amigas mesmo, é tão lindo isso, não vou me encontrar no outro lugar. Amém? Obrigada, Deus de Deus. Uma coisa linda, vamos orar. Gente, é muito especial, porque, né, muitas vezes é aquilo que a Ju falou, né, e que a Marlene falou, parece que os nossos olhos estão fechados para tantas coisas que Ele já realizou, e a gente ainda está querendo que Ele faça mais para Ele provar que Ele é, que Ele é. Tudo que Ele já fez na tua vida não te convenceu, né? Então nessa noite eu quero que tu feches teus olhos e com cada palavra que foi falada aqui, cada testemunho que foi falado aqui, eu sei que nessa noite o Senhor te trouxe dizendo que Ele te chamou como geradora de milagres. Como geradora de milagres, não só, né, geradora de filhos, mas geradora de milagres. E Ele te levantou, Ele tem te despertado, Ele tem te cobrado a ti para que tu tome essa posição dentro da tua casa, para que tu possa, através do poder dEle, através da grandeza dEle, realizar maravilhas. Através dEle, Ele possa testificar a grandeza que Ele tem e que Ele é hoje na tua vida. Eu quero que tu abra o teu coração para Ele agora nessa noite. Eu quero que tu fale com Ele em nome de Jesus Cristo, para que Ele possa te escutar nesse culto, para que Ele possa te sentir neste culto. Responde para Ele aquilo que Ele falou contigo nessa noite. Pede desculpa, pede perdão, pede para Ele te ajudar, pede ao Espírito Santo que trabalhe dentro de ti, em ti e através de ti, tu possa verdadeiramente usufruir de tudo aquilo que Deus é e tem para ti. Então nós vamos orar no nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui, Senhor, como um corpo, nós estamos aqui reunidas no Teu nome,
A tua palavra diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos no teu nome, tu ali está. E eu sei que o Senhor está não fora de nós, mas dentro de nós. Senhor, tu sabe a realidade de cada uma das minhas irmãs, tu sabe a realidade das meninas, tu sabe a realidade das mulheres que estão aqui, das donas de casa, das esposas, das avós, Senhor, das viúvas, Senhor. Tu sabe bem a realidade que cada uma está vivendo. Mas eu peço nesta noite que o poder do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, aquele que o Senhor deixou como um penhor, como uma garantia, possa atuar dentro de nós. Espírito Santo de Deus, nos desculpa. Espírito Santo de Deus, nos perdoa. Espírito Santo de Deus, nos perdoa por tanta indiferença, por desprezar a tua pessoa, por desprezar o teu mover em nós, por desprezar a tua intercessão por nós. Em nome de Jesus Cristo, nesta noite, Espírito vivo do Deus vivo, que habita em nós, tenha liberdade em nós, tenha liberdade na nossa vida. Senhor, eu peço que o Senhor venha ajudar cada uma das meninas que estão aqui, Senhor, cada uma das mulheres que estão aqui, Jesus, a dar liberdade para o Espírito Santo de Deus operar, para dar liberdade para aquele que ficou, para consolar, para edificar, para ali dar condição, Senhor, capacitar para aquilo que se tem que viver nesses dias. Pai, vem. Diz o teu nome aí, irmã. Te apresenta para ele. Diz para ele o teu endereço, porque parece que precisa, ele não precisa. Mas tu acha que diz o teu endereço para ele. Diz o teu endereço para ele. Diz para ele, declara, assim como tu é dele, que a tua casa é dele, que tudo que ele deu para ti é dele, e que tu precisa da graça dele para cuidar, tu precisa do poder dele transformando a tua vida para que tu possa cuidar de tudo aquilo que o Senhor já te deu. Eu peço nesta noite, segundo a palavra revelada aqui, arranca as escamas, tira a cortina preta de em torno das vidas, pelo poder do nome de Jesus. Tudo aquilo que o inimigo tem posto, tem feito barreira para que elas não vejam, para que elas não sejam agradecidas, para aquilo, Senhor, que o Senhor já fez, pelo que o Senhor está fazendo. Eu peço nesta noite um descortinar. Mostra o que tu fez. Pai, para pessoas vai ser novidade, Jesus, se dá por conta. Para muitas pessoas vai ser novidade, Senhor, se dá por conta, Senhor, de há quanto tempo tu fez e ela não viu. Eu dei o braço, quanto tempo tu fez e ela não usufruiu. Nessa noite eu peço, Senhor, este mover sobrenatural em vidas, nos lares, nos casamentos, Senhor, no meio da família. Pai, tu conhece o nome de cada filho, tu conhece o nome de cada filha das irmãs que estão aqui. Em nome Pararia, Cantor, Calamiarcei. Visita Jesus. Visita Jesus. Toca nessa noite em cada filho, Senhor. Toca nesta noite, Senhor, em cada esposa, em cada esposo dos filhos, Senhor, as noras, os genros. Toca, Senhor, com a tua mão nesta noite. Nós somos aquelas que geramos milagre. Nós estamos aqui pedindo perdão pelos nossos filhos, perdão pelas nossas filhas, perdão. Perdoa, Jesus. Perdoa, Jesus. Perdoa os nossos netos. Perdoa, Senhor. Perdoa, Jesus, porque muitos não sabem o que fazem. Perdoa, Jesus. Pai, derrama da tua graça sobre nós. Derrama da tua graça sobre o nosso lar. Derrama sobre a tua graça sobre o nosso trabalho secular. Eu peço em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, eu peço que a tua bênção seja derramada, Senhor, sobre a terra de cada uma. Pai, que haja, Senhor, ali, Senhor, provisão, recurso. Haja, Jesus, mantimento, que ali, Senhor, haja abastança. Que haja abastança pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que aqui, eu peço em teu nome. Amado Jesus,
Que a tua provisão alcance a nossa necessidade. Senhor, promove o encontro. Promove o encontro da nossa necessidade com a tua provisão. Eu te peço nessa noite, Senhor, vem ser a resposta mais uma vez. Vem ser a resposta mais uma vez. Senhor, nós estamos te pedindo. Abre os nossos olhos para ver o que o Senhor já fez. Abre os nossos olhos para ver o que o Senhor já fez. Abre os nossos olhos para ver o que o Senhor já fez. Abre os nossos olhos para ver o que o Senhor já fez. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Acrescenta a nossa fé, Senhor, através, Pai, do teu poder. Movimenta nesta noite, Senhor, em nossos corações a fé necessária para gerar milagres para ti. Que assim seja, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, meninas.